Muito bem. Aqui, como sempre, tentando ser breve e útil. É apenas um comentário que eu gostaria de fazer a respeito de um vídeo que um amigo meu compartilhou comigo, um vídeo do Pirula se posicionando a respeito da exposição no Santander. Eu não sei se é um vídeo que ele fez comentando um vídeo anterior que ele tinha feito sobre o mesmo assunto. O Pirula é sempre assim, né? Ele vai assim tentando se justificar até o fim, né? A questão é a seguinte, que no vídeo, pelo que eu percebi no vídeo, como sempre o Pirula, né, antes era o isentão ingênuo, agora ele é o isentão por brincadeira. É uma coisa assim muito jocosa, né? Quer dizer, então é sempre assim, na medida em que ele quer tentar, vamos dizer assim, se posicionar em meio de campo, como ele fala, tipo assim, eu sou distinto disso e distinto daquilo, não estou defendendo um lado nem o outro, não sei o que. Ele acaba sempre defendendo o pior lado, né? É sempre assim. Então, o cara quer lá comentar, vamos dizer assim, ele queria negar que muitos dos argumentos do MBL a respeito da exposição foram argumentos falaciosos e que muitas pessoas que se posicionaram a respeito do assunto, né, sobre a indecência daquilo que não era arte, né, lá no Santander, na verdade era só uma arte provocativa, né? As pessoas não estavam entendendo aquela arte. No fim das contas é sempre assim, o Pirula ele quer tentar, vamos dizer assim, ser imparcial e acaba sendo mais do que parcial. Então, quer dizer que as pessoas que sentiram que aquilo pode ofender muita gente, por exemplo, ou que aquilo pode ser prejudicial para a mentalidade das crianças e dos adolescentes, essas pessoas são erradas, são pessoas de um moralismo quadrado, retrógrado, né? Que na verdade, como o próprio Pirula colocou, as pessoas a 2 cliques de distância podem ver todo tipo de bobagem na internet, coisas escabrosas, muito pior do que aquilo. No WhatsApp vem coisa pior. Tá, a questão é a seguinte, quem disse que não existe uma preocupação voltada para esses meios de comunicação, Pirula? Por acaso o senhor acha que não existe meios de, vamos dizer assim, meios de tentar desviar a atenção das crianças dessas bobagens que existem na internet? Eu acho que a maior parte do que está na internet é um monte de bobagem, né? E se algum dia tudo isso precisar ser eliminado, dissolvido da internet, eu estarei lá para apoiar, porque de fato, se não é algo que vai acrescentar, se não é algo que vai, vamos dizer assim, ocupar o tempo das mentalidades jovens ou das mentalidades infantis com algo lúdico e que realmente proporcione alguma educação, algum crescimento efetivo, de fato aquilo se torna uma coisa dispensável. Não, tanto faz se a coisa é chocante, se a coisa é escandalosa. É dispensável. Lá no Santander, claro, existia uma exposição bem heterogênea, mas uma parte dessa exposição era uma coleção de vulgaridades que não são mais do que degeneração da arte. É só isso, Pirula. E não adianta você querer pagar de bom moço, como acho que o professor Ricardo Felício tem razão mesmo. Você é o garotinho de recados pagando de bom moço. Tá? O professor Ricardo Felício, ele é um grande estudioso e ele está lá cuidando da área dele especificamente, não está metendo bedelho em outros assuntos. Você, Pirula, ao contrário, não só é um cara que não dá mostras de ser cientista, como ainda, né, quer dar opinião sobre tudo, quer dar opinião sobre religião, sobre política e agora sobre arte. Qual foi a sua posição sobre a arte no vídeo, Pirula? Você é capaz de definir o que é arte? Você simplesmente fez um pequeno adendo sobre a arte moderna, eu não entendo disso aqui, me parece uma coisa estranha, uma coisa caótica, uma coisa sem sentido. Você não é capaz de definir a arte, Pirula. Você disse no vídeo que a função da arte é provocar. É mesmo? Então vá lá no Museu de Montmartre, vá ver o pensador, a escultura, o pensador do Rodin. Aquilo é feito para provocar as pessoas? Né? Toda arte é só feita para provocar? Não. Né? Depende em que nível de arte estamos falando. A surreal, a arte clássica, a arte sacra, a arte primitiva, a arte moderna, o que é? O dadaísmo? O que é, Pirula?
né? Te recomendo ler o Ortega y Gasset sobre a arte moderna. Dá uma lidinha, é um livro bem fininho. Eu sei que você não gosta muito de ler, Pirula, mas leia o livro, tá? Esse livro do Ortega y Gasset, ele é muito bom, ele fala exclusivamente da arte moderna, e ali, inclusive, ele se expressa de maneira poética, até muito, assim, didática, muito pedagógica. Então a questão é essa, sobre esse escândalo todo no Santander, que você quis fazer parecer que foi apenas um mero fato isolado. É uma exposição que estava lá no Rio Grande do Sul, né? Bastava as pessoas não darem atenção àquilo, que aquilo não se tornaria um fato conhecido em todo o Brasil, né? No fim das contas, as pessoas não queriam que as crianças vissem, né? Toda aquela indecência exposta lá, e no fim das contas, na medida que as pessoas foram lá gravar vídeos e fazer críticas àquilo, aquilo se espalhou pelo Brasil inteiro, e todas, né, jovens e crianças acabaram inevitavelmente vendo tudo aquilo ali, porque aquilo ficou divulgado em todas as mídias sociais, internet, WhatsApp. A questão é a seguinte, Piru. Em primeiro lugar, não é bem uma questão de armar um escândalo em cima de um escândalo. As pessoas foram lá, de fato, eu até acredito que as pessoas fizeram, muita gente foi lá querendo moralizar intensamente a coisa, né? Eu acho que muita gente lá realmente exagerou. O fato era esse, é como está no artigo do Olavo, é simplesmente recorrer à lei, né? Você diz que não está vilipendiando nenhum culto, não é questão de vilipendiar, você está aquilo ali é uma afronta, é um ataque ao cristianismo. Você vê muitas representações são ataque ao cristianismo, representações de ataque, né, não só aos bons costumes e ao pudor, mas são, vamos dizer assim, é uma tentativa de criar um novo tipo de arte que expresse um novo tipo de conceito de pessoas, de mentalidade, de sexualidade, de diversidade sexual. Eu não sei se aquilo está ligado a algum movimento, ao LGBT, ou seja o que for. A questão é que aquilo, Pirula, uma exposição como aqui, a parte da exposição que era exatamente aquela indecência toda, aquilo lá é feito para contribuir. Se aquilo não está diretamente ligado a algum movimento ideológico de esquerda que visa destruir os valores tradicionais, se aquilo não está ligado, aquilo ajuda, aquilo de certa forma contribui para que a coisa ande, para que a coisa cresça, né? E se as pessoas não se posicionarem contra isso, né, no sentido de indicar qual é o problema real ali, né, aquilo acaba simplesmente se impondo, né? E as pessoas não têm, independentemente de se haviam escolas visitando o saguão do Santander, ali é um local de circulação pública. Então ali, aquela exposição não é adequada para aquele local. Como eu disse, aquilo é adequado para uma reunião fechada de fetichistas, sadomasoquistas, né? De pessoas que, vamos dizer assim, estão mais interessadas em viver das suas fantasias sexuais do que propriamente buscar a verdade ou buscar tornar-se artistas de verdade, né? E Pirula, longe disso ser um fato isolado, né, aquela posição do Santander, lá em Jundiaí, São Paulo, já está havendo uma série de apresentações de um conto de fadas com temática lésbica, né? Há 2 ou 3 anos, não, acho que foi há 1 ano atrás, né, 1 ano ou 2, você já tinha a peça Os Macaquinhos. Aqui na minha cidade houve uma peça de teatro que se dava em público, né? Circulando na via pública, os atores representando uma historinha besta, e no final todos eles tinham que ficar nus. Eram vários atores, 10 atores, todos eles tinham que ficar nus em público. E muita gente se manifestou contra isso aí. Por quê? Porque era fim de ano, né? A pessoa está lá passeando com os seus filhos, né? Sei lá, tá voltando ao trabalho, e de repente começa um grupo de atores começa a tirar a roupa e se expor ao público. E chamam isso de arte, né? Isso não é a arte, não adianta vir com esse troço. A arte não é isso, né? Não adianta querer tornar o rigor da arte, né, fazer descer
do rigor da arte para as situações arbitrárias. Ah, o cara chega lá, baixa as calças, caga no véu de noiva, ah, isso é arte. Pelo amor de Deus. Você não conhece os museus, Pirula, modernos, os museus modernos, Pirula, tá? Você devia estar mais atento a essas coisas. Devia estar percebendo que essas artes modernas, supostas artes modernas, que não são mais do que perversões, né, sendo expressas por meio de uma arte degenerada, elas são mais comuns do que se pensa. E elas estão se espalhando imensamente por todo mundo, né, pelo país e por todo mundo. Não é um fato isolado. Essas coisas são os fatos que, vamos dizer assim, as situações que causam escândalo, né, e que viram notícias são poucas. Mas a quantidade de exposições indecentes, que supostamente são artes, estão crescendo, né? A começar, isso eu já vou dizer, a começar pelas próprias pichações, né? Ou então a questão do grafitismo. A maior parte dos caras que praticam o grafitismo nem conhece a origem do grafitismo, que foi lá na França, no tempo da Segunda Guerra Mundial, com o Isidore Isou. Os caras nem sabem disso. E a maior parte da arte do grafitismo é uma arte assim que é feita, como o meu amigo falou, o cara numa tarde ele faz lá um conjunto de imagens e de formas que podem significar alguma coisa, mas você não tem certeza se significa. É um troço que é feito sem muito critério e é feito com muita rapidez. É um troço muito volátil, né? Que em pouco tempo, né, se desfaz e cujo sentido é muito precário. Então, quer dizer, tudo isso aí, a maior parte da cidade, né, ou pelo menos uma boa parte das cidades do Brasil, estão sofrendo com isso. É pichação e grafitismo por todo lado. E isso está acabando com o senso estético das pessoas, principalmente das crianças e dos jovens, né? Os jovens tendem a se impressionar muito, Pirula. Inclusive, jovens que são seus seguidores acabam se impressionando muito com o seu discurso. Mas, infelizmente, Pirula, eu não consigo confiar no seu discurso, né? Porque, de fato, você não entende de religião, mas você fica falando de religião. Você não entende de política, você fica falando de política. E você não entende de arte e já está começando a meter o bedelho em arte. Se você quiser, eu te recomendo os livros de arte, Pirula, para você entender um pouquinho. Sabe, 2 volumes bem grossos sobre a história da arte, para você ler e aprender um pouco sobre o que você fala. Porque, sabe, Pirula, o que é pior? Esse é o conselho do grande filósofo Mário Ferreira dos Santos. O pior não é você fingir que sabe coisas que você não sabe. O pior de tudo é você fingir que não sabe coisas que você sabe muito bem. Pense nisso.